do Senhor Jesus, bem-vindos ao meu canal Porções Bíblicas. Desta feita vamos estudar mais uma porção da Palavra de Deus, na qual se encontra no livro de Malaquias, capítulo 3, e o versículo de número 10, que diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Observe aqui essa porção da palavra do Senhor que fala sobre dízimos, que é a 10ª parte. Eu quero trazer assim uma rápida palavra baseada neste versículo que vai nos falar a respeito de devolver a 10ª parte daquilo que o Senhor nos dá. O versículo começa dizendo: trazei todos os dízimos. Então aqui eu aprendo uma coisa. A gente não dizima, a gente devolve aquilo que o Senhor nos dá. Ou seja, tudo aquilo que nós ganhamos, toda a nossa renda, é necessário que separe 10% para a obra do Senhor, para a casa do Senhor. E observe que diz assim, trazei, ou seja, é a pessoa que vai devolver o dízimo é quem deve levar. O pastor, o obreiro ou qualquer outro crente não pode ir buscar o dízimo na casa das pessoas, mas é por livre e espontânea vontade que a pessoa leva até a igreja que ele congrega. Então, nenhum crente, nenhum pastor, ninguém está autorizado, segundo a Bíblia aqui, que diz trazer, está autorizado a buscar o dízimo na casa de alguém. Esta pessoa tem que levar até a congregação que ele serve ao Senhor. Porque fala assim, trazer todos os dízimos para onde? A casa do tesouro. Onde é essa casa do tesouro? A igreja, onde a pessoa congrega. Veja que a casa do tesouro aqui, para quê? Aí diz, para que haja mantimento na minha casa. Então, por que a casa do tesouro é a igreja? Porque Deus fala embaixo, a minha casa. Todos aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade, ele adora em um templo. Então, aquele templo se torna a casa de Deus. Aí Deus continua. Depois, olha bem, depois que você devolver seu dízimo, depois que você levar a casa do tesouro, para que a casa do Senhor venha haver mantimento, aí Deus fala, e depois fazer prova de mim nisto. Ou seja, se nós formos procurar na Bíblia alguma parte onde Deus está mandando fazer prova dele, não vamos encontrar. Mas no dízimo, Deus manda fazer prova dele. E diz assim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar bênção sobre vós. Então, observe que o dízimo, a gente não pode transformar ele em cestas básicas. Porque alguém pega o dízimo e fala, eu vou comprar cestas básicas para dar aos necessitados. Não,
O dízimo não é nosso, o dízimo é do Senhor. Como é que eu vou poder pegar uma coisa que não é minha e aí eu vou querer me sobressair comprando alimentos ou roupas ou qualquer outra coisa para ajudar pessoas, sendo que aquele dinheiro não é meu? Não, eu tirei os 10%, é do Senhor, os 90% é meu. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o dinheiro dos 90% e aí eu vou ajudar alguém que está precisando, mas os 10% é do Senhor. E observamos uma coisa, os 10% não é do valor do valor líquido, é do valor bruto, é de tudo aquilo que você ganha. Alguém pode até questionar dizendo, olha, mas eu ganho R$ 1.000 e de repente eu fico apenas com 850 porque houve descontos. Mas vejamos aí, o desconto de quê? Descontou fundo de garantia, descontou alimentos, descontou vale transporte, planos de saúde. Então vamos dizer assim que houve esse desconto em INSS. Então você já recebeu isso, porque quando deposita o fundo de garantia, depois que você sai da empresa, você recebe. O INSS recebe quando aposenta. Então é uma coisa que já está na conta. Então tem que ser os 10% do valor bruto e não do valor líquido. E tem mais. Alguém fala assim, olha, mas o dinheiro vai para quem está na liderança, quem está à frente. Isso é um problema à parte. Por quê? Porque você está cumprindo com o seu dever para com Deus e não importa o que alguém vai fazer com aqueles 10%, porque aí já não é problema meu, não é problema seu. É problema da pessoa que vai gastar com coisa supérflua e aí ele vai ter que prestar contas para Deus, porque ele está gastando o dinheiro que é para a obra de Deus. Então aí a responsabilidade já é dele e a prestação de conta também é dele para com Deus. Então, observe que também a gente não pode pegar o nosso dízimo e dividi-lo. Ah, eu vou dar um pouquinho na igreja tal, outro pouquinho na outra igreja, porque todas são a casa do Senhor. Negativo. Segundo o versículo que eu li, tem que ser na casa do tesouro, ou seja, onde você congrega. Não tem essa questão de dividir para as outras congregações, é onde você congrega, porque você quer ver o bem-estar da igreja onde você serve ao Senhor. Porque observe que a igreja evangélica, ela não recebe verba de governo, ela não recebe ajuda de outras fontes a não ser os próprios cristãos que devolvem o dízimo e serve para cuidar da manutenção da obra do Senhor e também daqueles que está à frente e vive da obra, porque a Bíblia fala que digno é o obreiro do seu salário. Então observe, se alguém está na responsabilidade de uma igreja, ele é digno de receber o seu salário. Isso é bíblico. Então não devemos de forma alguma querer transformar o nosso dízimo em cestas básicas e também dividir o nosso dízimo para ajudar a igreja tal, a igreja A, a igreja B, a igreja C. Você tem que levar o seu dízimo para a congregação onde você está servindo ao seu Senhor. Quando você sair daquela congregação, aí você vai devolver o seu dízimo naquela congregação que você chegou. Então Deus manda fazer prova dele e diz assim, olha, e se eu não abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Então observe que existem vários tipos de demônios, mas observe que existem quatro tipos de demônios que ninguém consegue repreender, ou seja, afastá-los de nós, se não for através do dízimo.
Não, ele não sai com oração, ele não sai com jejum, ele não sai com a leitura da palavra de Deus, ele não sai com profecia, ele não sai com nada disso, ele só sai com um gesto, devolução do dízimo. Esses demônios é o cortador, o migrador, o destruidor e o devorador. Então esses demônios ele não saem com mais nada a não ser com a devolução do dízimo. Quando você devolve o dízimo, automaticamente você está colocando para longe esses 4 tipos de demônios, que eu vou repetir os nomes: cortador, migrador, destruidor e devorador. Mas aqui, para eu concluir esta pequena porção bíblica, interessante aqui a última parte do versículo, que diz: E se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal. Observe que uma coisa que me chama a atenção aqui é por que Deus usou janelas. Por que ele não falou assim, olha, eu vou abrir as portas do céu e derramar uma bênção sobre aqueles que é fiel ao dízimo? Por que ele usou a janela? Uma coisa que me chama a atenção é que a janela ela só é aberta de dentro para fora. Quem é que abre as janelas da casa? O dono da casa. A porta, outra pessoa pode abrir, porque ela abre por fora e abre por dentro. Mas em se tratando de janela, ela só abre por dentro, porque ela tem o trinco. E ali, só o dono da casa consegue abrir. Então veja que a bênção do dizimista é uma bênção especial. O próprio Deus abre a janela da sua casa, que é o céu, e derramam bênçãos sobre aqueles que é dizimista fiel. Então é importante observar esse detalhe, Deus falando assim: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal. E ele fala assim, que vem uma grande abastança, uma grande prosperidade. E o versículo 11 diz assim, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Eu deixei esse versículo por último, observando aqui Deus falando que ele repreende o devorador para que não consuma o fruto da terra. Ou seja, o agricultor dizimista, quando ele é fiel ao Senhor, Deus faz com que os seus frutos venham viçosos. E ele não deixa que nenhum inseto venha devorar a sua plantação. E diz assim, e nem a vide do campo não vos será estéril. Ou seja, tudo aquilo que ele plantar, ele vai colher e vai ser em abundância. Aí Deus sela a sua palavra, nos dando uma garantia. Ele diz assim, olha, diz o Senhor dos Exércitos. Então, todo aquele que crê na palavra do Senhor, ele vai acreditar aqui que é Deus falando com ele. Porque observe, tem pessoas que não devolvem o dízimo. Aí depois está desempregado. Depois tem deles que estão doentes, muitos gastando com vários tipos de remédio em farmácia. Aí não devolve R$100, R$200, aí gasta 500, 600, até mesmo todo o seu salário. Então a Bíblia ela é bem clara em dizer que aquele que é fiel ao Senhor, ele está reconhecendo que Deus abençoa a sua vida em todos os momentos que ele viver. Então que nós possamos continuar sendo fiéis ao Senhor
nos dízimos e nas ofertas, porque é mandamento bíblico. Alguém pode até discordar, mas eu não fico com a discordância das pessoas. Eu fico com a palavra. E a palavra, ela é tudo em todos. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima porção bíblica, se o Senhor assim nos permitir.